Eu converso com o médico geriatra Ricardo Vaz. O nosso assunto é o Alzheimer, o mal de Alzheimer. Muito bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Doutor, hoje é o dia para se lembrar desse mal? Isso, o dia 21 de setembro é considerado o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Então é utilizado como um dia para uma conscientização maior, para maiores informações à população a respeito dessa doença tão difícil. Vamos explicar então o que é essa doença? Ela é uma doença do cérebro, ela é degenerativa, progressiva. Não há ainda uma cura, mas há tratamento e a questão maior é que os portadores, com o passar dos anos, eles vão ficando cada vez mais dependentes dos cuidados de terceiros, acarretando um grande nível de estresse familiar e altos custos econômicos também. O que acontece com o cérebro, doutor? Ocorre uma deposição anormal de algumas proteínas e com isso ocorre no cérebro, com isso os neurônios ocorre uma perda de neurônios muito acelerada, grande, a ponto até de macroscopicamente, de visivelmente o cérebro diminuir o tamanho. E com essa perda neuronal as funções mentais vão se deteriorando aos poucos, né? A começar, o que mais chama atenção no início é a memória para os fatos atuais, mas acomete as várias funções da inteligência. Com isso a pessoa vai tendo dificuldade nas tarefas do dia a dia, pode alterar o comportamento e ela vai ficando então já não produtiva como era e com isso vai precisando cada vez mais de ajuda no seu dia a dia para que ela viva satisfatoriamente. Doutor, e essa doença acomete somente idosos? Os jovens também podem ter Alzheimer? Ela é predominantemente de idosos, né? Extremamente raro que se veja pessoas com menos de 40 anos apresentando sintomas. Entre 40 e 60 anos há alguns casos, mas ela começa a aumentar principalmente a partir dos 60 a 65 anos. Mas a partir dos 40 já há alguns casos? Há alguns casos. 40 a 50 anos também é bastante raro, mas 50 a 60 a gente vê alguns casos iniciando na faixa dos 50 anos. Mas o grande fator de risco é a idade. Isso quer dizer, quanto mais idade a gente tiver, mais chance tem de aparecer essa doença. Por isso que ela se torna tão preocupante atualmente, porque o número de idosos aumentou muito, né? O que é bom, né? A longevidade é excelente, mas dá tempo de aparecer doenças como essa, né? Lógico que, graças a Deus, não é a maioria das pessoas que apresenta. Quantos por cento da população? A gente pega os dados mais a partir da terceira idade mesmo, porque é raro antes dos 60, mas de 60 a 70 anos de idade é mais ou menos 5%. Mas depois dos 85 já é 20, 30, até 40% das pessoas podem... Vai aumentando de acordo com a idade. Exatamente. Doutor, ao longo da vida dá para a gente perceber, né, vocês médicos evidentemente, sinais, características que levam a crer que determinada pessoa vai desenvolver um mal de Alzheimer? Isso não é uma coisa muito definida, mas algumas coisas pode-se ver. Por exemplo, uma delas é um idoso que comece a apresentar sintomas de depressão e que ao longo da sua vida pregressa, anteriormente ele nunca teve nenhum episódio de depressão, muitas vezes é um sinal de alerta que pode ser isso já o primeiro sinal de que uma demência, que é o quadro chamado para esses sintomas da doença de Alzheimer, que possa vir a se instalar. Então, isso é uma das coisas que se vê. Agora, ao longo da vida, se sabe que quem usa mais o seu cérebro, né, uma escolaridade melhor, mais atividade física, a pessoa que não se isola tanto, e também a pessoa que, no geral, se cuida melhor na sua saúde, até mesmo fatores circulatórios como pressão, diabetes, colesterol, evitar o cigarro, tudo isso poderiam ser fatores até certo ponto protetores. Preventivos. Então as pessoas que estão no estado contrário poderiam ser consideradas com um pouco mais de risco. Mas a predisposição genética é um fator que existe. Existem vários genes que está se detectando que alguém tendo aquele gene específico teria uma chance maior.
mas de ter a doença, mas nada é absoluto. Mas a gente define assim que quem vai ter a doença provavelmente já nasceu com alguma predisposição genética e dependendo como for a sua vida, a doença poderá aparecer mais cedo ou mais tarde. Não há uma prevenção garantida, mas esses cuidados aí que eu falei, de atividade física, atividade intelectual, cuidados gerais com a saúde, boa alimentação, poderiam retardar o aparecimento da doença naqueles com essa predisposição. Agora, doutor, e como é que é a vida daqueles que têm a doença? Qual a evolução dela e até que ponto o tratamento, né, ajuda a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor? Sim, didaticamente a gente divide em fases, né? Nos primeiros anos são sintomas mais leves, não tão comprometedores. E quais seriam esses sintomas? Os sintomas, o que chama atenção mesmo no início é principalmente a diminuição da memória para fatos recentes. Os antigos as pessoas lembram? Sim, nos primeiros anos a pessoa lembra muito bem, ela conta perfeitamente aquelas histórias antigas que ela já tinha gravado bem. Isso, né? É interessante, a gente imaginaria o contrário. Mas é que as áreas que acometem no início tem a ver, são as áreas que têm a ver com o aprendizado, com a fixação das informações novas. As informações já fixadas, elas têm a ver com áreas do cérebro não tão acometidas logo no início. Então, o que fica difícil é fixar e aprender o que começa a acontecer no momento que a doença já está se instalando. A linguagem, vocabulário pode afetar a capacidade de se orientar no tempo e no espaço. A pessoa pode se atrapalhar em trajetos antes bem conhecidos. Então a pessoa precisa de cuidado o tempo inteiro, não pode ficar sozinha, evidentemente. A tendência sim. Talvez nas fases bem iniciais a pessoa tenha uma vida quase que normal. Ela já começa a ter alguns lapsos, tem que tomar cuidados maiores com a questão da administração das finanças. Mas o tratamento, ele retarda a evolução da doença? Sim. E como é que é esse tratamento? Não em todos os casos, mas uma boa parte dos casos pode retardar a progressão. Há alguns medicamentos aprovados para o uso. Agora que já temos mais anos de observação desses medicamentos, a gente vê que o efeito não é tão discreto quanto se achava. O efeito é um pouco melhor até do que se imaginava. E hoje o que se apregoa mesmo mundialmente é tentar fazer um diagnóstico o mais precocemente possível, para logo iniciar esses medicamentos, para tentar segurar a doença mais tempo na fase inicial, onde o comprometimento, a dependência dos cuidados de outros ainda é pequena. Então, os medicamentos podem ajudar. Ainda está um pouco longe do que a gente gostaria. Mas as pesquisas são intensas, mas do ano passado para cá, medicamentos novos, passíveis de utilização, não foram ainda aprovados. Doutor, o senhor falou do fator genético, né? Que há um fator de risco quando a pessoa tem casos na família. Isso. Sabendo que se tem um caso na família, há algum tratamento preventivo ou são apenas aquelas ações que o senhor falou, né? Que se diz respeito aos hábitos, né? Exercício físico, uma vida equilibrada, procurar se relacionar bem com as pessoas. Apenas isso ou há algum tipo de tratamento? Ainda é mais nessa direção. Não há um medicamento específico que se deva tomar. Também o fato de, então, alguém que tem um familiar que tem a doença, essa pessoa tem um pouco mais de chance de ter a doença, mas não quer dizer que vá ter. Assim como quem não saiba de nenhum caso na família também não está isenta de poder ter a doença. Certo. Quando uma minoria, então em geral os casos são esporádicos na família, uma minoria ocorre uma influência genética muito forte, mas isso é a minoria do total de casos, onde a gente vê numa mesma família muitos casos. E aí, como tem essa influência genética mais forte, a tendência é até aparecer um pouco mais cedo. Mas não, na verdade, o que ainda se pode fazer é ir na direção da vida saudável. Isso pode parecer pouco, mas não é tão pouco. A gente chama... E isso vale para tudo, né, doutor? Para todo tipo de doença, cardiovascular, neurológica,
circulatória, tudo? Com certeza. Porque inclusive esse termo usado, demência, que é esse estado de enfraquecimento da mente, a doença de Alzheimer é a causa principal. Eu gostaria que você explicasse qual a diferença entre uma coisa e outra, Isso. entre a demência e o Alzheimer. Demência é esse quadro que ocorre na doença de Alzheimer, mas assim, nem toda demência é Alzheimer, mas toda doença de Alzheimer é uma demência. O que a gente faz, primeiramente, é o diagnóstico dessa síndrome, desse conjunto de sintomas que caracterizam a demência. Uma vez caracterizada a demência, aí você tenta, através dos exames complementares e de mais informações e do exame clínico do paciente, definir a causa dessa demência. A doença de Alzheimer é responsável por 50% a no máximo 70% dos casos. É a causa que se destaca. E ela é a mais grave demência dentre todas? Ou não? Depende, não necessariamente. A doença de Alzheimer é uma causa degenerativa, há outras doenças degenerativas também levando à demência, que são variantes que para nós médicos é muito difícil, inclusive, discernir uma da outra. E relacionadas à idade também ou não? Também, no geral, mas embora tenha algumas que podem aparecer um pouquinho antes. Mas a segunda causa de demência é o que se chama demência vascular, onde aí não são problemas degenerativos que os neurônios aceleram a morte e vai atrofiando o cérebro, mas é um problema literalmente de que começa a haver entupimentos da circulação no cérebro, então ela pode ser consequente a derrames cerebrais, e essa é a segunda causa. E existem casos mistos que tem Alzheimer e o fator vascular junto. Mas o que eu queria ressaltar aqui, a demência vascular já se sabe há muitos anos que, cuidando bem, os fatores de risco para infarto, que se fala tanto, são os mesmos também para os derrames cerebrais, que é pressão alta, diabetes, colesterol alto, obesidade, cigarro, sedentarismo. Cuidando desses fatores, você pode reduzir muito a demência vascular. E hoje se sabe que até mesmo a doença de Alzheimer, que é degenerativa, que se achava que pudesse não ter nada a ver com essa questão, se viu que quem tem esses fatores de risco circulatórios também são mais propensos a desenvolver a doença de Alzheimer. Certo. Por isso, controlar esses fatores de risco, isso é uma coisa passível de cuidados e prevenção. Né? Tratar direitinho a diabetes, não engordar para não ter diabetes, fazer exercício físico, alimentação saudável. E procurar tudo isso, manter a mente ocupada, né, doutor? Isso, aprender coisas novas ao longo da vida, isso aí ajuda muito, porque se você fica fazendo sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, teu cérebro não é mais estimulado. E novas conexões entre os neurônios são formadas a partir do estímulo cerebral com novos aprendizados. Então aquilo isso que a gente leitura, passa raiva, que tem que fazer cruzada. esforço, exatamente. Mas e tentar variar, né? Aprender um novo idioma, aprender um instrumento musical, aprender a mexer no computador, então, por ou mais um novo que programa. Seja, eu não vou conseguir, a pessoa É vai aí tentar. que está no rumo certo, porque exige esforço. O que eu já sei, eu faço sem esforço. Porque tem um grau de dificuldade, né? Então, claro que a gente vai dentro do que pode, do nível de estresse que a gente aguenta, mas sempre a ideia de aprender coisas novas é fundamental. A leitura é uma atividade mental extremamente boa também. Tá certo. Doutor, vamos relembrar então quais são os sintomas do Alzheimer? Então, é a diminuição da memória para fatos atuais, alterações na linguagem, dificuldade no vocabulário, dificuldade de orientação no tempo, no espaço, capacidade de executar tarefas que exigem um planejamento mental, de sequência de tarefas. E também o que é importante é que no início da doença a pessoa vai primeiro apresentar dificuldades em tarefas do dia a dia que sejam mais complexas. As tarefas mais simples quando a doença avançou. Então, às vezes vai ser mexer com o cartão de banco, depende da profissão que a pessoa tem, se ela ainda trabalha ou não, aquelas tarefas um pouco mais difíceis que exigem mais da inteligência naquela que ela vai começar a ter um pouco de dificuldade no início. E aí, quando vai agravando, ela pode chegar ao ponto de ficar totalmente dependente, acamada, necessitando de ser alimentada, dado o banho, para ver o quanto exige das famílias.
Tá certo, doutor. Muito obrigada pela entrevista mais uma vez. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Só que hoje, sendo o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, nós temos aqui em Araçatuba um núcleo uma sub-regional da Associação Brasileira de Alzheimer, e a gente está promovendo uma palestra às 19 horas no Senac, aberta ao público, onde a gente vai conversar um pouco dessas coisas, tirar algumas dúvidas. E quanto mais informações a população tiver, mais a gente pode se ajudar uns aos outros nessa batalha tão difícil. Tá certo. Então hoje às 19h no auditório do Senac, palestra gratuita, todo mundo está convidado. Isso. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela atenção, pela entrevista. Um ótimo dia para o senhor. Até a próxima. Obrigado, e eu que agradeço a oportunidade.